Robson, e você viveu todo o seu ciclo, na verdade, de forma online, né? Estando aqui no ABC, em São Paulo. E conta um pouquinho como foi a sua experiência online, né? Porque muitas pessoas têm uma crença que, eu só posso fazer assessoria se eu estiver no mesmo lugar do meu técnico, no mesmo lugar que o maior grupo se encontra, né? E a gente sabe que hoje existe uma flexibilidade muito grande para que você consiga utilizar toda a estrutura que a assessoria te entrega de forma virtual. Como foi para você fazer todo esse treinamento de forma online? Então, eu acho que, assim, para mim, eu costumo treinar bastante sozinho, né? Mas eu tive bastante apoio. O importante, como o professor falou, tem um aplicativo, então, assim, como eu tenho a minha rotina, às vezes eu trabalho à tarde, madrugada, manhã, então eu não fico preso a estar presencialmente. Então, para mim é fácil. O professor dá o suporte lá, ele manda para o relógio, então quando eu preciso sair, eu já olho a planilha e falo, preciso fazer tal treino. Então, eu saio aqui da rua, faço o treino, dou feedback para ele, né? Falo para ele, ó, professor, essa semana, pelo aplicativo, pelo WhatsApp mesmo, falo para ele, professor, essa semana eu não consegui fazer tal treino, eu não consegui entregar tal velocidade. Ele ajusta para a próxima semana, fala, não, fica tranquilo, isso daqui a gente ajusta aqui, ajusta ali. Tem esse contato, então isso é muito importante. Apesar de ser online, eu não vejo muita diferença, né? Quando, por exemplo, se eu tivesse os meus horários de serviço e tivesse uma presencial da Cavalos aqui em São Paulo, dificilmente eu conseguiria participar por causa dos meus horários, entende? Sim. Então, às vezes as pessoas ficam com essa, ai, não, mas não tem presencial, ou eu preciso que fosse presencial. Eu acho que o fato de você conseguir treinar online é praticamente igual, né? O que a gente não consegue fazer é essa resenha que o professor falou de sábado, porque aí você não tá lá presencialmente para trocar ideia e tudo mais. Mas eu acho que isso é só um ponto ali. O mais importante é você ter esse feedback do treinador, né? O treinador te entender da sua rotina, ajustar a sua planilha ali, passar, ó, treinador, essa semana, pô, não consegui dormir bem, tomei gripado e tal, e ele vai ajustar ali, é muito mais fácil, e muito melhor isso, né? Então, acho que para mim e para quem quiser ter o suporte online, acho que é muito importante e é fácil, né, de fácil acesso. Na minha opinião, é muito o perfil da pessoa, porque tem pessoas que, para ela, o presencial é fundamental, até mais importante do que o treinamento em si, porque ela precisa muito mais desse contato com as pessoas, não está em busca tanto de performance. Eu entendo isso. Muitas pessoas Sim, buscam. Então, já acabou saindo alunos que acabaram se mudando daqui, e eles falaram, cara, vocês são 10, adoro vocês, são tecnicamente impecáveis, mas eu preciso desse contato, pessoal, eu vou entrar na assessoria porque eu preciso disso, da resenha, do churrasco, cara, e é perfeitamente compreensível, não tem problema nenhum. São perfis diferentes, tem que ser extremamente disciplinado e determinado para conseguir fazer isso que o Robson faz, de treinar à distância. A gente tem um aluno, o Ronaldinho, que é um coronel do Exército aposentado, que começou a treinar comigo no início de 2013, em Brasília, quando ele estava na ativa ainda, se aposentou em 2017, agora está morando em Florianópolis, continua treinando online com a gente há mais de 13 anos e meio. Então, ele é o aluno à distância, fora do Rio Grande do Sul, mais longevo da Companhia dos Cavalos, um exemplo. E eu, no lugar dele, eu não sei se eu conseguiria, sinceramente. Eu pergunto para ele, ele fala, não, é porque eu gosto muito de ti, tu é um amigo, tu é um cara. Eu digo, não, mas não é só isso, cara, né? Tu tem que ter muita determinação e dedicação para te ficar tanto tempo no mesmo lugar, estando tão longe. Então, eu me eu sinto acho, lisonjeado por isso, com certeza absoluta. Mas eu entendo os diversos perfis e a maioria das pessoas não consegue justamente por essa falta de contato humano. eu acho que um ponto para acrescentar, como o professor falou que às vezes é de perfil, talvez eu tenha um pouco mais de facilidade, porque nesses 10 anos de corrida, né, são 11 maratonas e eu corri 4 maratonas com treinador, né? As outras 7, eu mesmo que me treinava, assim, né? Por muita pesquisa, até por ter escutado já podcast do professor, de outros professores, então eu tentava adaptar
e fazer a minha própria planilha. Então, eu sempre segui praticamente sozinho, né? Mas isso é um ponto que o professor falou. Acho que às vezes se a pessoa não tem eh, esse perfil, aí ela vai precisar da assessoria presencial. Agora, Robson, quero pegar um gancho aqui, né? Você falando que por muito tempo você treinou sozinho. Eu também, por muito tempo, treinei sozinha. Eu comecei a treinar, só para contextualizar para o Rodrigo, com 23 anos. Hoje eu tenho 52, eu vou fazer 30 anos de corrida. E no início eu comecei a correr sozinha. E eu acreditava que estava tudo bem, que eu podia seguir. Na época não existia nem podcast, né? Eu comprava revistinha com planilhas e tentava seguir as planilhas. Achava que eu sempre tinha que melhorar o meu tempo, então todo treino eu tinha que melhorar o meu tempo. Até que as minhas filhas foram crescendo, né? E quando as minhas filhas cresceram um pouco mais, e a Luísa corre comigo, elas faziam aquelas provas do Pão de Açúcar Kids, quando o Pão de Açúcar era meio que dominava as provas de corrida em São Paulo. E aí, quando elas cresceram um pouquinho, a Luísa corre comigo desde os 5 anos de idade, ela falou, mãe, não dá, chega de amadorismo, você não vai para lugar nenhum, você vai se machucar e não vai chegar a lugar nenhum dessa forma. E eu comecei a tentar aumentar os percursos, eu fazia muita provinha de 10, de 5, 10 quilômetros, ela, desse jeito não dá, desse jeito não dá. E aí a minha outra filha, Lígia, falou, não, eu sou sedentária, praticava esporte e tudo, mas não era apegado ao esporte, falou, eu vou entrar numa equipe, numa assessoria, e eu vou fazer o negócio certo. Entrou, 2 semanas depois, a Luísa falou, eu também vou fazer o negócio certo. Eu não quero mais essa coisa de amadorismo para mim. E aí não, eu sou autossuficiente, até que chegou uma hora que elas falaram, experimenta um mês. Se você achar que você precisa continuar sozinha, ou que você deve continuar sozinha, você vai continuar sozinha. E eu falei, ai, tá bom, fui meio naquela, tá, vai, de tanto vocês insistirem, eu vou. E aí, né, Rodrigo, né, Robson, eu entendi a diferença. E nunca mais deixei de ter um técnico e uma assessoria. Então, é interessante nós trazermos essa consciência para as pessoas, porque eu acho que quando a gente faz parte do mundo da corrida e a gente não sabe o que é de fato o papel da assessoria na nossa vida, independente do resultado que a gente busque, porque diferente do Robson, né, Rodrigo, a gente tem pouco contato, mas eu não sou uma pessoa de performance de velocidade, eu sou uma pessoa que corro uma vida toda, participo de muitas provas, estou indo agora para a minha 6ª maratona, estou indo para Berlim fazer a 6ª maratona, mas eu não sou uma pessoa de velocidade, eu sou uma pessoa que eu corro porque sou apaixonada por corrida e eu entendo que esse é o meu perfil de corredora. Mas eu entendo o quão necessário e realmente, a nível de aprendizado, de desenvolvimento, de relacionamento com a corrida, a assessoria faz sentido e faz uma diferença incrível na vida da gente, né? Então é importante que nós também aqui levantemos essa consciência para que aqueles que são, e sabe, amadores, no sentido de apaixonados pela corrida, que buscam correr toda semana. Eu peguei uma pesquisa agora da Bell Valley, eles participaram do Circuito dos Vales, eles fizeram uma pesquisa, eles participaram da ativação no final do Circuito dos Vales e pegaram uma pesquisa, fizeram uma pesquisa com várias pessoas que participaram do recovery, da ativação deles. E aí eu comecei a olhar essa pesquisa, muitas pessoas que correm de 5 a 6 vezes por semana e não têm assessoria. Muitas pessoas que correm 4 vezes por semana, que querem... E aí colocaram o seguinte, olha só, Rodrigo, que interessante isso. Eles colocaram o seguinte na pesquisa, o que você deseja? Melhorar minha performance. E aí você pergunta, tem assessoria? Não tenho assessoria. E eu quero um novo resultado, mas eu não sei o que acontece. Parece que eu não consigo alcançar. Por quê? Porque eu não tenho técnica. Porque eu não estou aplicando uma técnica que funcione. E aí o risco de lesão, o risco de desanimar, até desencantar por uma falta, né, de processo realmente, de entender que um dia você tem que fazer um longo, outro dia você tem que fazer um regenerativo, outro dia você tem que fazer, né, um treino de velocidade, enfim. Não, por ser leigo nesse processo, a pessoa busca outras saídas sem entender o valor que a assessoria tem, né? Então, eu acho que é muito importante, nesse momento que a gente tem o Rodrigo aqui com a gente, trazer essa consciência, né, Rodrigo, para todos. É importantíssimo falar sobre isso, Kátia, porque exatamente a palavra, tu achou a palavra corretíssima, valor. Parece que essas pessoas não veem valor na assessoria esportiva e elas não compreendem os tantos benefícios que elas vão ter
não só de ganho de performance, como senso de comunidade, Sim, porque uma assessoria esportiva é uma tribo, na verdade, sim, de pessoas que se conectam. Então, ali você faz amigos. A gente tem vários exemplos dentro da Companhia dos Cavalos, desde 2011, de casais que foram formados e casaram, se sim, conheceram dentro da assessoria e casaram. Então, assim, formaram famílias e muitos deles continuam com a gente há bastante tempo. Então, várias coisas se constroem dentro da assessoria esportiva. A galera, porque a maioria não quer entrar por questão financeira. Isso a gente sabe, não é nem questão, não, vou me treinar. É que nem tu não ir numa nutricionista e pesquisar na internet uma dieta tua, sendo que não vai ser exatamente aquilo que seria para ti, por mais que tu pesquise, porque tu não domina o assunto. Hoje, com o IA, fica um pouco mais fácil. Ou não ir no médico e se automedicar, às vezes colocando um monte de coisa que não deveria para dentro do seu próprio organismo. Mas eu compreendo isso, que normalmente a galera não procura pela questão financeira. Mas essa questão financeira, se tu pensar um pouquinho, por exemplo, tá? Um fisioterapeuta, se ele entrar numa assessoria esportiva, ele vai ganhar 50 vezes mais do que a mensalidade que ele paga, porque ele vai naturalmente fazer amizade com as pessoas vão começar a ser pacientes dele. A mesma coisa uma nutricionista, a mesma coisa um advogado, e assim, N profissões, tu vai se conectar com as pessoas, principalmente assessorias maiores, e tu vai naturalmente angariar clientes dali. Então é um investimento, na verdade, que tu sim, vai ter um retorno quase garantido. As pessoas não se ligam nisso, porque é uma comunidade tão ampla hoje na Companhia dos Cavalos, a gente, sei lá, talvez quase todas as profissões estão dentro da Companhia dos Cavalos. sim. Se a gente quiser, pum, pá, tá ali, é nosso aluno. De tudo que a gente tem, pró-reitor da PUC, diretora financeira da PUC, professor universitário de diversas faculdades, professor de ensino primário, professor de ensino médio, a gente tem engenheiro, advogado, médicos e advogados é o que mais tem, dentistas, fisioterapeutas, enfim. Então, assim, se as pessoas pensassem um pouquinho à frente, elas perceberiam que, além de todos os benefícios físicos e mentais de estar numa assessoria esportiva, que naturalmente isso é interligado, tu tá bem no físico, tu acaba melhorando o teu mental também, por causa disso tu vai estar num universo de pessoas saudáveis e tu vai conseguir transmitir isso para outras pessoas que não estão ainda no esporte, tu vai dar um exemplo tão grande. Tem um benefício financeiro também por trás que tu vai colher naturalmente. Então, Oportunidade. tem tanta coisa boa dentro de uma comunidade de uma assessoria esportiva, que as pessoas que não estão, na minha opinião, estão perdendo bastante, pensando que vão gastar, pensando que aquilo é custo. Não é custo, é investimento. Investimento tanto na parte física, quanto na parte mental, e também no seu profissional, porque a partir dali você vai colher frutos para o seu próprio trabalho. É uma oportunidade, realmente, é uma porta que se abre de oportunidade, uma janela de oportunidade que começa a realmente assim, a se conectar à nossa vida de muitas formas. E é uma experiência que a gente só vive quando a gente faz parte da assessoria. A gente não vive um ciclo de maratona da mesma forma se a gente não faz parte de uma assessoria. A gente não vive uma prova, a experiência de uma prova de rua se a gente não faz parte de uma assessoria. Muda muito a Porque é experiência. quase um compromisso, né, Kátia? Tu Sim, tem um compromisso não apenas com o treinador, com teus amigos, com teus sim. colegas de assessoria. Pá! E a gente tem mania aqui de fazer aposta. Eu digo, a gente aposta para perder, então botam as metas quase inatingíveis. E aí fica aquela brincadeira, tu conquistou e fica um torcendo pelo outro, um tirando sarro do outro. É uma resenha muito legal. Então, isso as pessoas que não estão dentro da assessoria perdem. E eu acredito que o momento que elas experimentarem, elas vão perceber que não dá para ficar sem, Eu não. concordo.